Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan Sat. 8h16, nós estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã Piracicaba e hoje recebendo em nossos estúdios a enfermeira Denise Lautenschläger, que é gestora de cuidado da Santa Casa de Piracicaba, para a gente falar sobre esse dia de hoje, que é o 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Denise, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade, nesse dia tão especial para a minha categoria, poder realmente falar um pouquinho da nossa profissão e da dedicação destes profissionais todos os dias, dentro e fora dos hospitais. Pois é, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, Denise. Só para registro aqui, né, Marcelo, que nós treinamos para falar o sobrenome dela, né? Denise Lautenschläger. Nome chique, hein? Nome chique. Denise, vamos lá então. Se Hoje... você vê como eu escrevi no papel para conseguir falar. Para quem está nos ouvindo aí no rádio, a gente se escreve como se fala, né? Senão pega o locutor de surpresa aqui. Vamos lá então, Denise. Hoje, dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, né? E dos enfermeiros. Olhando para os dias de hoje, o que na sua opinião, essa categoria profissional tão importante tem a comemorar? É uma categoria que diariamente comemora a vida. E eu acho que é isso que a enfermagem não pode perder de foco, não pode perder no horizonte, né? Então, hoje nós comemoramos o fato de sermos uma profissão que comemora o dia a dia trabalhando com vidas. Essa é a primeira coisa que ao acordar hoje... Me preparar para o trabalho, eu agradeci ter tido o privilégio de escolher e liderar profissionais que lidam com vida. Então, isso é a primeira coisa. São dias difíceis para a enfermagem. Difíceis pela carga e sobrecarga de trabalho, pela valorização também da categoria. E eu sou daquelas que gostam de ver o copo sempre meio cheio, nunca meio vazio. Então, embora eu reconheça e saiba todas as dificuldades que a categoria passa nos últimos anos, né? Nos últimos vários anos, eu gosto de olhar para a minha profissão com o copo praticamente cheio. E eu vejo o privilégio de, no dia a dia, estar trabalhando com relações humanas, atendendo ao próximo, muita ciência, muito conhecimento, buscando realmente a profissionalização e o conhecimento todos os dias. Então, hoje... Embora eu reconheça as dificuldades, é um dia que a gente tem muita coisa para comemorar. Bom, Denise, como começou o seu interesse pela enfermagem? Nossa, é engraçado, né? Eu sempre quis ser enfermeira. Eu venho de uma família de professores, né? Meus avós, minha mãe, tanto é que eu dei aula também na minha área. Mas eu sempre gostei de gente e eu sempre gostei de cuidar. Então, isso foi uma das coisas que na pesquisa de profissões sempre me chamou a atenção. Eu sempre era a filha que fazia uma massagem, limpava um curativo, e fui crescendo olhando isso como uma coisa muito natural dentro de casa. E aí, quando eu fui escolher as profissões mesmo, conversar mais seriamente sobre isso, a enfermagem me chamou a atenção por essa característica de cuidar da relação humana e, ao mesmo tempo, da ciência médica, que é uma coisa que me chama a atenção. Então, começou assim. E eu só prestei o vestibular para enfermagem, já com 18, 19 anos, entrei na faculdade e me realizei logo aí na primeira escolha. Acho que foi isso. O quanto que, Denise, quando eu penso em profissionais da área de saúde, a gente pensa na palavra empatia, né? O quanto que a empatia está presente no dia a dia, no trabalho de vocês? Porque muitas vezes são vocês que fazem aquele primeiro contato com quem está chegando lá e não está passando um dia bem. Não está passando um dia muito bom. Quanto que a empatia está envolvida na profissão? Não há enfermagem sem empatia, né? Até as especialidades dentro da enfermagem, que são mais administrativas, precisa do olhar empático para dentro da profissão. A empatia, ou colocar-se no lugar do outro, ela está inserido na visão da nossa profissão. Por quê? Como você mesmo disse, são pessoas que chegam num dia ruim, né? Ninguém procura o hospital ou um serviço de saúde para comemorar, né? São raras as vezes. Geralmente você está procurando uma orientação, a solução para um problema, a solução para uma dor aguda, e tudo isso precisa um olhar que vá além do momento, né?
É fácil ser empático 24 horas por dia? Não. Ela é um exercício diário dentro do que a gente faz. Até porque, muitas das vezes, até por sermos a primeira pessoa do contato do doente ou do familiar, sabe aquela frase, quem está mais perto toma o primeiro tapa? Uhum. Isso acontece muito com a nossa equipe. Então, é um exercício, né? A gente precisa entender que o enfermeiro é gente. O enfermeiro tem sentimentos e sente e sofre como qualquer outro doente dentro do hospital. Mas a empatia é a palavra de ordem. A empatia é um exercício diário dentro da nossa profissão, porque a empatia nos trará resultados positivos dentro do tratamento. Sem isso, só o remédio, só a injeção ou só uma prescrição não curam. A gente sabe que vai além disso dia a dia dentro da nossa área. E são dois lados da empatia, né? É o primeiro de você receber a pessoa ali, você tem que ser empático com o que está acontecendo com ela. E tem o lado da enfermeira que acompanha um paciente que está passando um tempo no hospital, né? Até esse paciente se recuperar. E entra o lado ser humano, que muitas vezes você tem que deixar de lado também, né? Às vezes você está torcendo por um paciente, você está cuidando no dia a dia e acaba perdendo esse paciente. E para separar esse sentimento no dia a dia? Eu ouço muito, né? Você não sofre, você está acostumada com a morte. Não, a gente sofre. A gente não se acostuma em perder um paciente, né? Então, é uma visão que, assim, a gente tem que acabar tirando da enfermagem. A gente aprende a guardar isso num lugar diferente, né? Nós lutamos para curar, nós lutamos para cuidar. E quando isso não é mais possível, a gente tem que guardar o sentimento num lado diferente e usar da ciência para dar o maior tempo possível. Então, assim, é difícil separar, a gente não separa, a gente aprende a lidar com isso. Mas está intrínseco dentro daquilo que a gente faz, né? Duas coisas que eu trago para dentro da profissão. Há muita qualidade de vida, se fala muito em qualidade de vida hoje, a enfermagem luta por isso, mas há muita qualidade no adoecimento e na morte também. A enfermagem, eu costumo dizer que é a profissão que gosta do doente e não da doença. Nós nos preparamos, estudamos e nos qualificamos cada vez mais para cuidar do doente. E isso vai muito além do CID ou do diagnóstico que ela tem. Cuidar do doente é estar ao lado, é ouvir, é segurar na mão na hora da despedida, é abraçar o parente que ficou, é saber a dosagem certa, do remédio certo, na hora certa. É saber conduzir quando existe, provavelmente, alguma complicação, chamar o profissional certo. Então, realmente, a empatia vai muito além só de se colocar no lugar, mas é saber se posicionar adequadamente por cada momento que o cuidado exige. Denise, o Paiva, né, presidente do Sindicato dos Bancários, está ouvindo a gente e mandou aqui uma pergunta. Olha, o reconhecimento da profissão e do piso da enfermagem nesses últimos dias é algo a se comemorar? Não sei responder. Não sei responder mesmo. É claro que o piso seria comemorado por toda a nossa categoria. Mas eu entendo também os impactos que eles trazem. Eu acho que isso é uma discussão que está muito além do profissional agora dentro da área do hospital ou dos serviços de saúde. O Tiago falou agora sobre a questão da empatia, né? E não tem como a gente não tocar nisso. Você falou também da questão da perda do paciente. A gente viveu aí o período mais intenso de pandemia. Como foi exercer a sua profissão, principalmente na parte mais grave, no início da pandemia, que a gente não sabia muito sobre a doença, não tinha vacinação. Como foi viver aquele período, Denise? Eu estou formada desde 1996. Tenho aí vários anos de hospital, sempre trabalhei na área hospitalar, sempre trabalhei na saúde. E nunca tinha passado por um desafio tão gigantesco como foi a pandemia. A pandemia nos trouxe, assim, um repensar da saúde, um repensar das nossas posições de uma forma muito impactante. Isso eu olhando para a enfermagem. Eu sei que isso aconteceu em todas as áreas, né, de cuidado. Médicos, fonoaudiólogos, psicólogos e tudo. Mas olhando para dentro da enfermagem, ela impactou grandemente a nossa categoria. Primeiro, o medo do desconhecido. Uma doença nova, com sintomas ainda a serem estudados, tratamento ainda sendo direcionado, e a gente não sabia o quanto isso impactaria quem estava ali lado a lado do paciente. Então, o medo, né? Então, trouxe o medo, a pandemia trouxe o medo, a pandemia trouxe a insegurança,
A pandemia nos fez repensar se era aquilo que a gente queria mesmo pra gente, porque a gente estava levando a insegurança para dentro de casa, para dentro da família, né? E todo mundo isolado, todo mundo tentando se proteger. Nós não tínhamos essa condição, nós tínhamos que estar aqui na frente, trabalhando. Foi difícil. Eu acordei todos os dias num misto de vamos pra guerra, eu sou necessária agora, minha equipe está precisando de mim, a minha equipe precisa encarar isso, e ao mesmo lado, ai, que vontade de ficar aqui na cama, me esconder como todo mundo. Mas a pandemia também nos trouxe desafios que a gente carrega até hoje como benefícios. Nunca se estudou tanto, nunca se pegou tanto um na mão do outro, nunca a gente olhou para dentro dos processos de enfermagem com tanta responsabilidade com o próximo, amor ao próximo. Eu tenho que destacar aqui a responsabilidade, coerência e cuidado que a parte administrativa, a liderança do nosso hospital teve com a nossa equipe. A forma como ele abraçou o medo e o cuidado de cada um, nada nos faltou. Nem em material, nem em conhecimento, mas também não nos faltou empatia por parte dos nossos líderes, não nos faltou abraçar a nossa dor, ouvir os nossos profissionais. Então foi um momento de muita dificuldade no mundo inteiro. Perdemos pessoas muito especiais em todas as áreas, vimos colegas adoecerem, vimos pessoas do nosso convívio diário bater lá perto da morte e voltar. Eu orava todos os dias, pedindo para que o Senhor abençoasse que eu não perdesse nenhum dos meus profissionais. Nenhum, porque aquilo eu não ia conseguir passar. Eu lembro que o meu maior medo, e era meu choro todos os dias, e vocês percebem que eu ainda me emociono, era perder alguém meu. Não era nem a família, eu tinha medo de perder alguém lá, na linha de frente. E isso aconteceu? Não aconteceu. Dentro da enfermagem, nós tivemos pessoas gravíssimas. Estou falando da Santa Casa de Piracicaba. Eu perdi outros colegas em outros hospitais. Pessoas gravíssimas, pessoas que adoeceram gravemente, mas nós não tivemos óbitos dentro da minha área e eu sou grata a Deus todos os dias por isso, porque eu sei que era uma coisa que eu não conseguiria lidar. E devo isso a médicos, a minha administração, aos psicólogos, a todo mundo que trabalhou isso com a gente. Mas esse desafio fez a gente olhar para nós como equipe, como liderança de uma forma diferente. Então, assim, o desafio é indizível. Eu não tenho como demonstrar para você como foi esses dias, esses anos. Né? Só quem estava lá dentro que sabe. Mas, como eu disse, é uma prerrogativa da minha pessoa, do meu temperamento. Eu quero olhar para isso e dizer, nossa, passou. Doeu pra caramba, mas passou. Mas nós nos fortalecemos, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos relacionamentos humanos diferentes. E hoje eu não posso comemorar o que aconteceu, mas eu posso comemorar o que ficou. E eu espero que sobre essas pilastras novas que nós conhecemos dentro da profissão, a gente possa fundamentar novos processos, novas rotinas, novos olhares para que a área da saúde se engrandeça ainda mais depois da pandemia. Perfeito. Denise, me parece ainda ser uma área de muito interesse de quem está querendo ingressar no mercado de trabalho. Enfim, a gente vê muitos cursos aí técnicos sendo oferecidos para quem quer trabalhar na área de enfermagem. Para quem está nos ouvindo e pensa em ingressar nessa área, quais são as dicas, pela sua experiência, que você daria para falar, olha, venha para a área da enfermagem por causa disso, disso, disso e se prepare para isso? Vamos lá. Você quer vir para a área da enfermagem, você tem que gostar de gente. Né? E não é só de gente legal, a gente tem que gostar de gente. Então, primeira coisa, faça essa avaliação. A relação humana dentro da enfermagem é o carro-chefe, né? E a relação humana dentro dos conflitos, dentro das diferenças de opiniões, diferenças de crenças, diferenças dentro das nossas diferenças que são tão salutares e tão importantes. Então, minha primeira dica é goste de gente. Né? Goste de gente. Se você gosta de gente, você já tem metade do caminho pronto. Aí, quais são as dicas? Converse com um enfermeiro que realmente trabalhe dentro da área. Por quê? Ele vai poder te dizer as dores e os amores da profissão. Porque existem as dores e os amores. Não venha para a enfermagem para ficar rico, né? Mas venha para a enfermagem para reconhecer a importância da profissão e o impacto dessa profissão na vida do outro.
e goste de estudar. Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje dentro da nossa categoria é que a enfermagem precisa se qualificar sempre e para sempre. Porque a rotina dentro do hospital, ela muda, os conhecimentos e os saberes mudam e o profissional da enfermagem precisa gostar de estudar. Porque sempre teremos novos desafios que precisam ser alcançados e isso depende muito da dedicação diária do profissional. Denise, muito obrigado pela participação aqui com a gente e parabéns aí pelo dia aí, esse dia tão importante que é o dia aí da sua profissão, que ajudou em muito. Volto a dizer, o período da pandemia, só quem viveu, como vocês, na linha de frente, sabe o que foi trabalhar aí nessa profissão. Obrigado pela participação aqui com a gente. Agradeço muito a oportunidade, né? A liberdade de falar exatamente o que eu penso, o que está no meu coração. Então, agradeço a forma como tudo isso foi conduzido. Em nome da minha instituição, agradeço realmente poder falar de tão nobre categoria com que eu trabalho todo dia, que eu tenho muito orgulho de trabalhar todos os dias. E de uma forma que, me perdoem aí o egoísmo, mas de uma forma muito especial, gostaria de agradecer hoje a minha equipe. Nós temos 1.900 funcionários mais ou menos na Santa Casa e 900 deles são da área da enfermagem, liderados por mim. E gostaria de dizer que é um orgulho trabalhar com eles. Eles fazem toda a diferença nos 300 leitos que a gente cuida todos os dias dentro do hospital. Então, hoje, realmente parabéns é para eles. Hoje, realmente, o reconhecimento é para eles. Ser um profissional da enfermagem é realmente um atributo especial que Deus colocou em cada um deles. E eu agradeço a oportunidade para, de uma forma pública, poder dizer isso para a minha equipe. Muito obrigada pelo dia de hoje e agradeço imensamente as felicitações. Nós conversamos aqui com a enfermeira Denise Lautenschläger, que é gestora do cuidado da Santa Casa de Piracicaba. Agora 8h32. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. O reconhecimento é para eles. Ser um profissional da enfermagem é realmente um atributo especial que Deus colocou em cada um deles. E eu agradeço a oportunidade para, de uma forma pública, poder dizer isso para a minha equipe. Muito obrigada pelo dia de hoje e agradeço imensamente as felicitações. Nós conversamos aqui com a enfermeira Denise Lautenschläger, que é gestora do cuidado da Santa Casa de Piracicaba. Agora 8h32. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. News Piracicaba. News Piracicaba.